dia a todas e todos. Bem-vindos ao webinário de apresentação de França Escola, o programa de acompanhamento do ensino da língua francesa nas escolas brasileiras. Esse projeto foi concebido e implementado pela Embaixada da França no Brasil. A primeira parte terá uma duração de mais ou menos 1 hora. Apresentaremos o programa e depois a equipe responderá suas perguntas. Pedimos às pessoas conectadas no Zoom que desliguem seus microfones e câmeras durante a primeira parte do webinário. Depois da apresentação, vocês poderão ativá-los para fazer perguntas. Também podem escrever suas perguntas no chat do Zoom ou do YouTube ao longo do webinário. Esse webinário será disponibilizado no canal YouTube IFPROF Brasil. O catálogo França Escola será enviado para aqueles que deram seus endereços de e-mail no formulário de inscrição do webinário. Também será disponibilizado na rede social IFPROF Brasil. Então, para começar, eu gostaria de deixar a palavra para a senhora Hélène Ducret, a didática e cooperação educativa na Embaixada da França no Brasil. Merci Laura. Bonjour, bom dia, prezados parceiros, amigos da língua francesa. Estou muito feliz em reencontrá-los hoje, no início do ano letivo, para continuar e reforçar com vocês nosso programa de apoio ao ensino do francês nas escolas brasileiras, o programa França Escola. Quero dar as boas-vindas aos representantes das secretarias de educação dos estados do Rio de Janeiro, Ceará, Amapá, a cidade de São Paulo et as numerosas instituições parceiras. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue aux professeurs de français qui se sont joints à nous et qui transmettent avec enthousiasme et amour leur amour pour la langue française et pour le monde et la culture francophone. Merci de votre travail miraculeux. C'est vous qui faites vivre la francophonie au Brésil. O programa França Escola está condicionado à assinatura de acordo de parceria entre a Embaixada da França e as secretarias estaduais de educação, secretarias municipais ou escolas. Este acordo é muito importante porque assegura o reconhecimento institucional mútuo dos objetivos de promoção do francês e do apoio pedagógico oferecido. Constitui uma garantia de que esta cooperação pode ser realizada durante tempo largo, longo período, o que corresponde à temporalidade de aprendizagem. O programa França Escola oferece maior visibilidade aos professores de francês que podem propor projetos interdisciplinares, passeios escolares, atividades de descoberta cultural, entre outros. França Escola é projetado como uma ferramenta, instrumento de inovação educacional e abertura para o mundo francófono. Propomos acordos também para passar certificações do DELF Scolaire. É muito importante porque são reconhecidas internacionalmente e válidas permanentemente. Atestam nível de língua e permitem o acesso ao ensino superior, seja na França ou em outros países da língua francesa. Apoiamos também o treinamento dos professores mediante bolsas de estudo, seja estágios pedagógicos de curta duração na França, que vamos ter esse ano também, ou participação como em Université du Français em Brasília em 2022. Este ano vamos oferecer a possibilidade de participar no CEDIFRAL no mês de novembro,
e também cursos à distância. Também vamos oferecer programas de formação dedicados especialmente aos professores de disciplinas não linguísticas em francês. Queremos reforçar o apoio aos programas escolares interculturais, os liceus interculturais, desenvolvidos por algumas secretarias de educação. Para nós, a educação plurilingüe no sistema escolar público não traz apenas inovações pedagógicas. É emancipatório e inclusivo, abre novos horizontes para a geração mais jovem. Este webinar será também uma oportunidade para apresentar os recursos inovadores e as ferramentas de ensino que vamos disponibilizar para as escolas e os professores. Finalmente, em 2023, oferecemos a oportunidade de participar de nossos principais projetos educacionais, os mais conhecidos como Francecolab, Impact Meninas e também projetos novos como o Kamishibai. E gostaríamos de integrar nossas escolas parceiras em nosso programa cultural, em particular durante o mês da francofonia, agora em março. Um programa adaptado para as escolas estará em breve disponível para você. Aproveite o webinar e sinta-se à vontade, por favor, para fazer perguntas na sala de bate-papo. Merci pour votre présence et à très bientôt. Bonne année scolaire. Muito obrigada, Helene, pela apresentação. Agora vou apresentar um projeto global, Francescola. Então, para a escola beneficiária, a entrada neste programa constitui uma escolha estratégica orientada por um acordo celebrado com o setor de cooperação educativa e linguística da Embaixada da França, durante um período de 2 anos letivos, renováveis. Então, o acompanhamento da Embaixada da França no Brasil é proposto em torno de 4 eixos. A participação no projeto Francecolab Brasil. 2, a língua e cultura para os alunos. 3, língua e mobilidades para os alunos. 4, língua e pedagogia para os professores. Então, o primeiro eixo é o projeto Francecolab Brasil. Os objetivos gerais do projeto são sensibilizar os jovens do Brasil sobre suas responsabilidades ambientais, acompanhá-los em seus compromissos de co-cidadãos, contribuir na construção de uma comunidade de jovens francófonos cidadãos engajados para a proteção do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. O projeto é oferecido em todo o Brasil. O tema está relacionado ao desenvolvimento sustentável como foco cada ano. O programa é também bilíngue em português e francês. Francecolab é oferecido a todos os jovens escolarizados no ensino fundamental, do ensino fundamental ao ensino médio, com conteúdos educacionais, oficinas e concursos. É proposto em classes das escolas com francês reforçado e ou bilíngue e ou parceiros do programa Francescola e ou alianças francesas. Então, tínhamos as 2 primeiras edições em 2021 e 2022. Tínhamos uma parceria com a Fundação Terra Ocean, que realiza expedições científicas nos oceanos. Os temas eram
em torno da proteção dos oceanos e dos rios. Organizamos também concursos para o público escolar de 7 a 18 anos, dos 3 níveis. E em 2022, mais de 1.000 alunos, 2 vezes mais do que em 2021. No total, 36 escolas de 21 cidades e 13 estados participaram nesta segunda edição. Aqui tem fotos do evento final da edição 2022 em Recife. Então, em 2023, vamos fazer o lançamento da nova edição em março, como novo tema, as florestas tropicais. Daremos mais informações no dia do lançamento em março. Bom dia a todas e todos. Sou a Claire, adida de Cooperação Educativa em São Paulo, e vou apresentar 3 projetos relacionados com o livro, a leitura e a escritura. O primeiro projeto é o meu festivalzinho, que é um festival de literatura infantil francófona. O segundo é o concurso de Kamishibai plurilingue. E o terceiro é um programa que chama Les Pépites International. Meu festivalzinho é um festival de literatura infanto-juvenil nacional que foi criado pela Embaixada da França em 2015. Esse festival tem vários objetivos: apresentar a riqueza das criações literárias francesas e brasileiras, assim que propor uma programação variada para crianças e adolescentes, como oficinas de escrita e de ilustração, conferências, encontros, debates, leituras em voz alta. Convidamos ilustradores e autores franceses que chegam da França para esse festival, convidamos eles para encontrar os alunos brasileiros das escolas parceiras, França Escola. Em geral, temos eventos, ateliês, oficinas com crianças desde o ensino fundamental até o ensino médio. Na foto que tem na apresentação, foi em 2021, em Florianópolis, numa escola pública parceira, e foi a ilustradora Anne de Fréville. Os alunos fizeram com ela um mural na escola, com pintura à base de ovo, pintura natural, e a temática era sobre os oceanos. Esses últimos anos, a gente colocou a mesma temática do meu festivalzinho com Français Collab. Daí podemos fazer link entre os dois projetos. O ano passado, em 2021, o festival passou então por Florianópolis, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. E o ano passado tivemos a vinda da ilustradora Judith Gueffier, que propôs também vários ateliês, oficinas, em várias escolas parceiras, dentro de 3 cidades, Brasília, São Paulo e Natal. Ela, por exemplo, fez encontros com alunos sobre a profissão de ilustradora, sobre as várias etapas de edição e de produção de um livro. Esses eventos dentro de meu festivalzinho são propostos para as escolas parceiras de França Escola. Este ano, então, a temática vai ser parecida com aquela de Français Collab, vamos trabalhar em torno das florestas, e ainda não foi fechado, mas seguramente vai ter mais no norte. A ilustradora, a autora vão ir seguramente Macapá, Manaus, mas também outras cidades. Acontecer que este ano vai acontecer em junho. Esses últimos anos, 2021, 2022, tinha sido adiado, mas agora vamos voltar àquele calendário que a gente tinha, que vai ser em junho.
Vou agora apresentar um novo projeto, que é o concurso de Kamishibai Plurilingue. Esse concurso é organizado no âmbito de uma parceria com uma rede internacional, Kamilala, que depende de uma associação francesa, que chama Dulala, que tem como objetivo a promoção do plurilinguismo e da diversidade das línguas. Esse ano vai ser a primeira edição no Brasil. O Kamilala é uma rede internacional, teve primeiro em 2015 um concurso francês, que era aberto ao internacional, mas como uma língua principal francês, e agora com esse concurso brasileiro vai estar com uma língua principal português, daí vai ser aberto a profissionais da educação, não somente aos professores de francês. Mas vou explicar um pouco mais o que é o Kamishibai. O Kamishibai, em japonês, quer dizer teatro de papel. É um recurso lúdico que funciona assim. Tem várias pranchas que tem uma ilustração e vão deslizando num pequeno palco em madeira que dá para ver na imagem, que é o butai. E cada prancha coloca em cena um episódio da história. Na frente, o público vê a ilustração, enquanto no verso, o contador, a contadora, pode ler o texto. O objetivo desse concurso é incentivar os profissionais da educação a desenvolver projetos plurilingües e interculturais por meio desta ferramenta que é o Kamishibai. Permite estimular uma escuta ativa da história e provocar o desejo de produzir e contar por sua vez. É plurilingüe porque, além da língua de narração, que no nosso caso vai ser o português, tem que ter pelo menos 4 línguas estrangeiras na história. Por isso que é plurilingüe. Aqui coloquei algumas informações práticas. A temática do concurso é Este Lugar que Tanto Amo. Esse concurso vai ser para 2 categorias de idade, 2 faixas etárias, que são para os alunos de 6 a 10 anos, que serão ensino fundamental 1, e 10 a 15 anos, ensino fundamental 2. É aberto para todas as estruturas educativas e culturais no Brasil. O prazo de inscrição é até dia 20 de março, e tem uma ficha de inscrição online, e o projeto deve ser enviado até dia 12 de maio. Coloquei aqui o e-mail e a publicação dos premiados, porque vai ter vai ter um premiado por categoria, por faixa etária, vai ser no dia 5 de junho de 2023. Para se preparar a esse concurso, que é novo, também o Kamishibai é uma técnica que é sempre mais conhecida nas bibliotecas, nas escolas, mas todo mundo não conhece. Então, vamos oferecer formações ofertas pela Embaixada da França para os professores inscritos. Vai ser online ou presencial, dependendo do número, né, de participantes. Também tem muitos recursos pedagógicos disponíveis online no site da Associação Dulala. E tem também um guia de acompanhamento, que explica todas as etapas. Coloquei aqui a capa, né, da criação à execução. Coloquei todas as etapas para criar o Kamishibai e também o que se pode fazer depois sobre a leitura em público, o trabalho da voz. É bem completo o guia. Colocamos no chat o link também de um webinário de lançamento que a gente fez em dezembro, no Dia Mundial do Kamishibai. São uns 40 minutos que também explica mais do projeto. Isso para o concurso de Kamishibai. O último projeto que queria apresentar é um programa do Instituto Francês, que chama Les Pépites International, e é em parceria com o Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. É um salão de literatura infantil muito grande, é o maior, né, da França, e tem vários objetivos. Valorizar a literatura francófona para os alunos de francês do mundo inteiro, associar descoberta cultural e trabalho linguístico,
e propor ferramentas e recursos pedagógicos para a exploração dos livros nas aulas de francês. Esse programa funciona com a plataforma CultureTech, que acredito vamos apresentar um pouco mais tarde. Tem uma seleção de livros numéricos online nessa plataforma para crianças e adolescentes. Coloquei aqui toda a seleção do ano passado, tem a partir dos 3 anos até 16 anos. Então, tem esses livros, né, na plataforma. Pode passar a próxima. E vai ter várias coisas propostas voltado com esses livros, em torno desses livros. Tem fitas pedagógicas, coloquei uma aqui, tem a idade, o nível de francês. Coloquei só a primeira página, mas são 5 ou 6 páginas de exercícios, atividades, tudo com cada livro, né, vai ter assim uma ficha pedagógica para o professor de francês poder trabalhar sobre esse livro na sala de aula dele. Também tem a possibilidade, não é o ano todo, né, vai ser mais um pouco mais tarde, mas tem a possibilidade de votar online para escolher o livro preferido da turma. E depois tem o resultado do mundo inteiro, né? Todas as escolas que querem participar, podem participar, votar online. E é como um prêmio, né? Para eleger um livro. Também tem uma iniciativa muito, muito legal, que é a organização de encontros online entre os autores desses livros que são disponíveis e os alunos. É tudo online, mas permite aos alunos de fazer perguntas, de trocar com os autores. Então, esse programa dentro da plataforma CultureTech, dá para ver todas as informações. São esses 3 projetos que queria apresentar. Muito, muito obrigada. Obrigada, Claire. Agora vamos ouvir a apresentação de Thomas Parfel, da Cinemateca da Embaixada. Então, bom dia. Eu vou apresentar para vocês um dispositivo Cinescola, que está dentro do programa France Escola. Cinescola, na verdade, tem 3 partes nesse programa. Primeiro, como participante do projeto France Escola, você tem acesso a 2 festivais, um festival online que se chama o My French Film Festival, que é um festival que aconteceu em janeiro e em fevereiro, que acabou de terminar agora dia 13. São filmes que estão disponíveis na plataforma My French Film Festival durante um mês em streaming e gratuitamente no Brasil. Então, é um recurso de filmes que podem ser usados dentro da aula, dentro da sala de aula. Não são filmes que podem ser exibidos dentro de um cineclube, por exemplo. Realmente, o My French Festival é um festival de VOD. O espectador, os alunos têm que assistir aos filmes no computador. Tem outro festival muito importante que vocês devem conhecer, que é o Festival Varilux de Cinema Francês, que costuma acontecer em maio ou junho. É um festival que acontece no Brasil inteiro, que apresenta em avant-première, em pré-estreia, alguns filmes que ainda não entraram no circuito comercial brasileiro. E o Festival Varilux, que é um parceiro da Embaixada da França, pode disponibilizar alguns filmes do festival para exibições escolares, ok? E essas informações a gente costuma passar para as escolas no dia abril, maio. Então, nessa época, entrarei em contato. Outro dispositivo, outra parte muito importante do programa Cinescola é aquele logo que vocês veem aqui, IF Cinema. IF Cinema é a plataforma de download de filmes da Cinemateca da Embaixada da França. Talvez antes de apresentar para vocês essa ferramenta, eu gostaria também de voltar sobre os objetivos, né, de Cinescola.
A Cinescola, ele tem 3 objetivos. Primeiro é oferecer aos jovens a oportunidade de ver filmes numa língua estrangeira. O segundo é ajudar no desenvolvimento de um olhar crítico por meio de análise de filmes. E o terceiro objetivo é incentivar a aprendizagem do francês. Então, só vou voltar rapidinho sobre cada um desses pontos. Incentivar a aprendizagem do francês. Bom, a gente sabe que o cinema está enraizado nas práticas diárias dos adolescentes, é um meio que eles conhecem bem e abordam de uma forma bastante intuitiva. Então, na aula de francês, o filme ele constitui um documento autêntico, vivo e estimulante, que por muitas vezes apresenta falantes nativos em situações de vida cotidiana. Então, o cinema, os filmes, eles oferecem ao aprendiz múltiplos recursos comunicativos, recursos linguísticos e recursos culturais. O segundo ponto é o dispositivo Cinescola, ele ajuda no desenvolvimento de um olhar crítico por meio de análise de filmes. Isso quer dizer que para o aprendiz, a aquisição de competências linguísticas, são voltadas para o desenvolvimento de uma capacidade de argumentação. Ao longo do processo de aprendizagem, o aprendiz tem que adquirir uma competência para que ele possa expressar e defender uma opinião e adquirir um pensamento crítico. Voltando ao cinema, quando o aprendiz assiste um filme estrangeiro, ele é confrontado à diferença ao outro. E através desse processo de comparação, ele toma consciência da sua singularidade e forma a sua própria identidade, ao mesmo tempo que ele educa seu olhar. Então, o cinema ele tem essa capacidade de surpreender e levar o espectador a desenvolver novas formas de aprender experiências futuras. O filme ele leva à descoberta do outro, participando do processo de construção de uma subjetividade. Para concluir, podemos até emitir a hipótese que o cinema, através do processo de construção do espectador como indivíduo, participa da formação cívica do aprendiz. Por fim, terceiro objetivo do dispositivo Cinescola é oferecer aos jovens de toda essa origem a oportunidade de ver filmes numa língua estrangeira. A ideia aqui é que os alunos eles tenham uma certa autonomia sobre a organização das sessões nas escolas. E que a sessão ela seja pública, ela seja aberta ao resto da comunidade escolar. Em outras palavras, gostaríamos que os aprendizes sejam os embaixadores do cinema francês junto à comunidade escolar. E o cinema é o seguinte, esse daqui é um page, ok? Então, enquanto o site está disponível em inglês e em francês, mas daqui ao mês de abril ele vai estar todo disponível em português, vai ser a terceira língua da plataforma. Então, cada participante do projeto vai ter uma conta nessa plataforma, você tem que entrar aqui, logar, e depois você pode ter acesso ao catálogo de filmes. Esse catálogo de filmes tem toda uma parte que está disponível em download, ok? Esses filmes, eles podem ser baixados no computador e esse computador que vai servir para projeção. Aí eu gostaria de esclarecer um ponto aqui importante. Os direitos desses filmes e a vocação dessa plataforma é a exibição pública. Ou seja, o filme ele tem que ser exibido numa tela, numa sala, no contexto de um cineclube, ok? Não é possível assistir filmes do IF Cinema individualmente, não se trata de VOD, ok? Isso é muito importante. Isso, então, uma vez que você seleciona um filme, você baixa o filme, vou entrar aqui, depois eu vou mandar a cada um passo a passo do uso dessa plataforma, ok? Só vou mostrar rapidinho, você comanda o filme e depois o filme aparece num player, um player que é instalado no seu computador, ok? E a partir desse player que você vai organizar a exibição. Então, só para concluir a minha apresentação, talvez eu gostaria de lembrar os 3 passos de organizar um cineclube, tá?
É um processo que se estabelece em 3 passos. O primeiro momento é quando o aluno adquire o filme. Ele está envolvido na organização e na seleção do filme a partir da plataforma. Tem vários critérios de pesquisa. Vocês estão aqui nessa... Opa, desculpa. Sumiu aqui. Aqui no catálogo você tem critérios de pesquisa. E a partir desses critérios, então você pode escolher um filme por gênero, por anos de produção, por temática, enfim, você tem várias entradas aqui. E o aluno tem que estar envolvido nessa organização, nesse processo de seleção de filme. O segundo tempo é a apropriação do contexto. É toda a parte de pesquisa sobre o filme, sobre os seus produtores, sobre o diretor e o contexto presente no filme. A terceira parte do cineclube é o último momento das ressignificações. É por meio das trocas de conhecimento e experiência no momento do debate. Esses debates eles possibilitam a troca de experiências e conhecimentos, mesmo entre aqueles que não se prepararam com antecedência. Enfim, algumas boas práticas, talvez para terminar, os alunos, para a organização dessas sessões escolares, podem fazer cartaz da sessão, flyer de divulgação de apresentação, enfim, fichas sobre o diretor, o elenco, formando alguns créditos ou contexto geral de produção do filme. A ideia aqui é reunir informações relevantes para alimentar o debate depois das sessões. Voilà, eu estou à disposição, meu contato está aqui no slides. Vou abrir as contas para cada um de vocês, ok? Mandar também o manual de uso da plataforma e fico à disposição se vocês tiverem qualquer questão de técnicas para a organização dessas sessões escolares ou se vocês mesmo precisam de dicas para começar a criar um cineclube dentro das suas escolas. Muito obrigado. Obrigada, turma, pela apresentação. Agora vamos a ouvir a Jean Bourdin, coordenador da Aliança Francesa no Brasil. Vai apresentar os projetos da Aliança Francesa. Muito obrigado. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup, Laura. É sempre um prazer enorme estar com vocês, encontrar vocês, falar com vocês. Bom, meu nome é Jean Bourdin, sou diretor da Aliança Francesa do Rio, também coordenador das Alianças Francesas do Brasil. Eu vou falar rapidamente dos nossos projetos culturais que podem interessar vocês, né? Laura, você vai conseguir compartilhar a apresentação? Legal, obrigado. Então, claro que, como vocês sabem, a especialidade das alianças francesas é o francês, exatamente como vocês. Nós temos mais ou menos 300 professores na nossa rede de 34 associações sem fins lucrativos, isso é muito importante, e oferecemos cursos de francês de A1 a C2, sempre com muita dedicação, diferentes formatos, cursos online, cursos flex, cursos presenciais, ateliê de teatro, de literatura, de poesia, ateliê de francês com moda, enologia, preparação de exames, perfumaria, crochê, coro, gastronomia, enfim, a gente gosta de mexer a língua francesa com o máximo de coisas e de temáticas, né? Aí, além dos cursos de francês, porque acreditamos que a língua é uma ferramenta cultural e então tem que ser ensinada com a cultura, temos uma programação cultural bem variada, de música, de artes visuais, cinema, claro, nós também temos cineclube. Muito obrigado, Tomás. Organizamos também debates, residências artísticas, teatro, dança, enfim, uma programação muito legal, muito diversificada e, geralmente, concebida e produzida em parceria com a Embaixada da França e parceiros locais, municipais, Secretaria de Educação, etc., etc. Nós temos dois eventos de tamanho nacional. O primeiro é o Festival da Canção, que vocês
provavelmente conhecem, eu estou com certeza que alguns de vocês já apresentaram. Festival da Canção, desde 2007, a gente celebrou ano passado o 15º aniversário, é organizado com finais regionais e depois uma final nacional. Em 15 anos, nós recebemos realmente centenas de participantes para cantar em francês. O júri, pouco a pouco, se profissionalizou e esse ano, por exemplo, a gente teve a honra de ter o mestre Chico César como jurador do nosso festival, né? Isso muito legal para nós, claro. Também temos o Prix Photo AF, desde 2011, especializado na fotografia. Também centenas de participantes. No ano passado, tivemos, eu acho, se não me engano, 400 participantes. É um convite que é feito para a apresentação de portfólio de fotografias. O jurado também é profissional, composto de brasileiros, especialistas da fotografia e franceses, né? Aí, Laura, se você pode voltar um pouco atrás, por favor, porque o terceiro, obrigado, o projeto que eu queria apresentar para vocês é o nosso podcast, que está um projeto do Rio, mas também da rede das alianças francesas, pois a coordenação das alianças francesas está feita na Aliança do Rio. Nosso podcast Afluência está disponível nas principais plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, etc., etc. Nós temos 3 séries feitas em casa pelas nossas equipes, Tête à Tête, que é um podcast de entrevistas. Por exemplo, eu estou muito feliz e honrado de informar vocês que no início de mês de março vamos lançar um episódio de Tête à Tête com o Pedro Magalhães, que vocês conhecem, o presidente da Federação Brasileira dos Professores de Francês. Muito, muito interessante, e eu me lembro muito bem porque eu fiz a entrevista com ele, de uma entrevista muito interessante, explicando a dinâmica do francês no Brasil. Então, eu não podia resistir em fazer essa publicidade, né? Temos também uma podcast, uma biblioteca de livros, que se chama Entre Linhas, e temos o En Français, s'il vous plaît, o nosso querido podcast dedicado ao francês, em francês e em português, que trata de várias temáticas dedicadas ao ensino do francês, mas uma abordagem bem cultural. E a semana passada recebemos essa linda notícia que esse En Français, s'il vous plaît, totalizou 10.000 downloads. Então, estamos muito, muito felizes e empolgados. Além disso, temos 3 diferentes séries também. Lieu-dit, que é uma apresentação de monumentos franceses. Bairros de Janeiro, uma apresentação de bairros do Rio de Janeiro, claro, que tem uma relação com a cultura francesa. E Tête Chercheuse, que é dedicado a retratos de mulheres na ciência, mulheres francofonas, mulheres brasileiras na França. Esses 3 últimos podcasts são disponíveis em versão portuguesa e em versão francesa. É isso para mim. Vocês podem me escrever, eu vou botar o meu e-mail e o meu WhatsApp aqui no chat. E sempre é realmente um prazer enorme encontrar vocês e interagir com vocês. Obrigado pela oportunidade, Hélène e Laura. É isso. Boa journée a toutes e a tous. Muito obrigada, João. Agora vamos a ouvir a apresentação de Letícia em torno do Campus France.
Bonjour, bonjour a toutes et à tous. Obrigada, Laura, obrigada a todos. Eu me apresento, eu sou a Letícia Vieira, eu sou a responsável pelo escritório Campus France do Recife, que atende todo o Nordeste do Brasil. Mas eu hoje estou representando o Campus France Brasil, né, e vou explicar um pouquinho para vocês do que se trata, né, essa agência governamental francesa e também os procedimentos, como que faz para estudar na França. Então, como eu estou falando para vocês, o Campus France não se trata de uma assessoria ou de uma agência de intercâmbio, né? Como a gente às vezes conhece agências de intercâmbio culturais ou linguísticas, mas é uma agência governamental francesa, certo? Para a promoção dos estudos superiores na França e todo o procedimento de visto de estudante. Tá? Ela é responsável, né, como eu falei, pelo acolhimento e pela mobilidade internacional de estudantes e pesquisadores. Foi criada em 2010 e é cotutelada pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo Ministério do Ensino Superior e da Pesquisa. O Campus France está presente em mais de 120 países. Então, é uma agência, na verdade, que trata dos estudos de estrangeiros, né? Na verdade, os estrangeiros que se interessam em fazer aplicação, candidaturas para estudar na França, eles passam obrigatoriamente pelos procedimentos do Campus France, tá? Aqui eu coloquei alguns dados sobre a mobilidade, né, a ficha do Brasil, sobre a mobilidade brasileira para o exterior, né, e para a França. Então, no caso, a gente tem no Brasil atualmente cerca de 9 milhões de estudantes, né, dos quais 1% estão em mobilidade, né? No caso, em torno de 90 mil estudantes brasileiros partem em mobilidade, né, para o exterior. Então, na França, normalmente, por ano, a gente conta cerca de 5 mil estudantes, né, em todas as, digamos, os níveis de estudos, né, e por ano, a gente vê uma mobilidade, eles partem, né, para a França, são cerca de 3 mil estudantes brasileiros, certo? A gente antes, infelizmente, a França perdeu um pouquinho, né, digamos, esse status de um dos países mais procurados pelos brasileiros para estudos no exterior, tá? A gente perde, sobretudo, para países que são de língua inglesa, né, ou português, né, que é no caso de Portugal. Então, como vocês estão vendo aí nessa tabela, a França é o 7º país mais procurado pelos brasileiros para estudos no exterior. Tá? Então, como eu pontuei, cerca de 90 mil saem em mobilidade estudantil por ano, né? A França é o 7º país e 60% desses brasileiros que vão para a França, eles vão estudar em université, que são as universidades públicas francesas, tá? Aí, aqui embaixo também, não sei se vocês conseguem enxergar, mas muitos estudantes também vão para as écoles d'ingénieurs, tá? Muitos engenheiros, enfim, uma área muito forte, né? De muitas oportunidades também de bolsas, tudo mais. Então, principalmente para as universidades e, em seguida, para as escolas de engenharia, certo? O que faz o Campus France, né? Qual que é a nossa missão principal? A gente tem, acima de qualquer coisa, né? Essa questão da divulgação, da promoção dos estudos superiores na França, tá? Eu sei que vocês, em grande parte, são, digamos, chefes de estabelecimentos de escolas, né? De ensino médio, que, enfim, são para estudantes, talvez até menor de idade, né? Então, mas o Campus France trata principalmente de estudos superiores, certo? Eu vou explicar um pouquinho também para vocês, posteriormente, como que faz esse procedimento para ir estudar numa universidade francesa. Então, a missão principal do Campus France é a divulgação de informações sobre estudos na França,
né? A realização de eventos, então a gente faz apresentações em universidades e escolas, a gente faz salões de estudante, a gente faz muitas lives, né? Durante esse período da pandemia ficou muito forte e a gente foi um caminho sem volta, né? A gente tem um YouTube que é muito, digamos, tem uma atividade muito, muito grande, né? É muito dinâmico, então a gente está sempre fazendo lives. E a gente também dá toda essa orientação e auxílio individual e personalizado para os estudantes que desejam estudar na França, tá? Então, os principais argumentos que a gente utiliza para isso, para a promoção dos estudos, antes de qualquer coisa, a qualidade do ensino superior francês, né, a excelência do ensino, a pesquisa, a ciência, né, em seguida, a gente também fala muito, a gente explica muito que os estudantes estrangeiros têm muitos benefícios na França, então tem uma qualidade de vida estudantil também, muito importante, e o retorno profissional e acadêmico. Para isso também a gente tem, gente, a rede France Alumni. Então, os alumni, né, os ex-estudantes que vão para a França, eles voltam para o Brasil, e aí a gente tem não só a rede France Alumni, mas como também tem muitas empresas francesas instaladas aqui no Brasil que empregam mais de 500 mil brasileiros. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre estudos superiores. Essa é mais ou menos a estrutura, né? Digamos, grosso modo, a estrutura do ensino superior na França comparado com o Brasil. Tá? Aqui no Brasil, a gente presta o vestibular, o Enem, e na França eles prestam o BAC, que é o acesso, né? Digamos, é a forma de acesso ao ensino superior francês. Na sequência, eles passam para a licence, que seriam 3 anos, como mais ou menos equivalente à nossa graduação. Vocês estão tentando dizer alguma coisa? Acho que não, né? Só o microfone. E em seguida tem o master, que são equivalente, muito entre aspas, tá, gente, ao nosso mestrado ou a pós-graduação, e por fim, o doutorado, que na França em geral, dura 3 anos o doutorado pleno, certo? Então, aí está um pouquinho, assim, mais ou menos, comparativamente, como que são os estudos superiores na França e no Brasil. Aqui, como a gente bem explicou no início, uma das maiores missões do Campus France também é fazer todo o processo seletivo dos estudantes que desejam estudar na França. Então, para isso, eles precisam passar pela candidatura via plataforma Études en France, certo? Essa plataforma é onde tudo se passa, eles têm que fazer um dossiê eletrônico, tá? Para aplicar, para se candidatar para ou a licence ou o master. A gente não faz processo seletivo para doutorado, tá, gente? Só explicando. Então, ou para a licence, ou para o master, ou para o primeiro ano da licence, ou para uma transferência, né, que você pode utilizar anos de estudos que você teve aqui no Brasil para entrar, digamos, no L2 ou no L3 na França, e também para o master que o brasileiro pode entrar no M1 ou diretamente no M2, certo? Então, quais são alguns requisitos que necessários para essa candidatura? Primeiro, você tem que comprovar o acesso ao ensino superior, caso você vá fazer uma aplicação isso é muito importante para vocês aqui agora. Por exemplo, se um estudante da escola, do ensino médio, ele deseja iniciar os estudos de graduação na França, ele precisa comprovar que teve acesso ao ensino superior, ou seja, passou num vestibular aqui no Brasil, certo? Então, na mesma área pretendida que ele deseja estudar na França. Então, ele vai precisar comprovar o histórico de notas do ensino médio, né, esse certificado de conclusão, mais o acesso, né, à aprovação no vestibular. E aí vem outros documentos que são obrigatórios, como nível de francês, no caso, né, os testes TCF, DELF ou DALF, e outros documentos como currículo, carta de motivação, né, e essa candidatura, gente, ela acontece normalmente entre outubro e janeiro para o estudante ir
em setembro, né? Que é a rentrée na França, então só começa em setembro. A candidatura atualmente no Campus France está custando R$ 570, e o Campus France Brasil, todos os escritórios, a gente acompanha, orienta, auxilia os estudantes durante todo esse processo, tá? Então, a gente também trata os dossiês e faz as entrevistas Campus France, que é para falar sobre o projeto de estudos, né? O plano de estudos do estudante. Então, aqui está um pouco esse passo a passo, né, do que é necessário fazer. Primeiro, o estudante vai consultar os nossos catálogos, né, para encontrar a formação que ele quer. Então, ele encontra a formação, depois ele vai preparar toda a documentação da candidatura, vai criar e preencher o dossiê na plataforma Études en France, né? E aí, por último, passa por uma entrevista Campus France, que normalmente ou é no escritório do Campus France ou é numa aliança francesa. Eu acredito que alguns de vocês possam ser conselheiros Campus France que fazem a entrevista, né, com esses estudantes. E, por fim, vai aguardar as respostas ao longo, mais ou menos, do primeiro semestre para poder tirar o visto de estudante e partir em agosto ou em setembro. Tá? E aí, assim, como que vocês também podem ter algum papel, né, alguma ajuda, auxiliar esses estudantes durante o processo de candidatura, né? Primeiro, vocês, obviamente, vão indicar o site do Campus France Brasil ou os nossos contatos, tá? No final, eu vou mostrar para vocês, a gente tem escritórios Campus France para cada região do país. Então, circunscrição, né, também. No caso, eu sou do Recife, então eu cuido dos estados do Nordeste, né? Então, todos os estudantes que desejam estudar na França e precisam de informações, aí procuram, digamos, o Campus France Recife, ou de São Paulo para São Paulo. Eu vou mostrar para vocês aqui qual que é cada escritório de cada circunscrição. E aí, vocês podem indicar o site do Campus France Brasil, nossos contatos, você pode recomendar o catálogo de bolsas, que é o Campus Bourse, onde ele dispõe de todas as bolsas que estão sendo ofertadas no momento, tá? Você pode também auxiliar na correção da carta de motivação do estudante. Para isso, a gente tem até um tutorial lá no YouTube do Campus France Brasil. Você pode preparar o estudante oralmente para uma entrevista, né? Pode treinar com ele para essa entrevista Campus France. E também podem utilizar o método FranMob, né, que é a preparação do francês, do FLE, para estudos universitários na França. Bom, voilà, aqui estão nossas redes sociais, que também é um meio muito, digamos, dinâmico e que funciona bastante, nossas redes sociais, né? E muitos estudantes também só ficam sabendo das coisas assim por meio de, né, Instagram, Twitter ou YouTube para os tutoriais. E, como eu comentei com vocês, cada escritório Campus France está responsável por uma região. Então, no Recife, a região Nordeste, São Paulo atende os estados de São Paulo, de Mato Grosso do Sul e região Sul. Belo Horizonte atende apenas o estado de Minas Gerais. Rio de Janeiro atende Rio de Janeiro e Espírito Santo, e Brasília atende as regiões Norte e Centro-Oeste. Atualmente, a gente não tem um escritório físico em Brasília, tudo acontece virtualmente, mas a gente atende todas essas regiões, né, Norte e Centro-Oeste. Tá? Uma coisa só para terminar, gente, que eu gostaria de pontuar aqui, é que existem dois tipos de vistos, né, que são, digamos, indicados, né, para estudos na França. Como a gente está falando de um público aqui muito de escolas de ensino médio, né, enfim, escolar, eu acredito que tem muitos estudantes com quem vocês trabalham que são menores, né, e que, na verdade, tirariam visto não de estudante, eles tirariam visto de mineur escolarisé, né, que é o visto de menor desacompanhado, escolarizado, mas não passa pelo Campus France. Esse visto passa diretamente pelo consulado da sua circunscrição, tá? Então,
O Campus France se ocupa de visto de estudante, que no caso seria para já maiores de idade e para universitários, para estudos superiores na França. Então, gente, não hesitem em contatar a gente. Pensou em estudos, se o estudante de vocês tiver dúvidas, gostaria de fazer minha faculdade na França, Campus France Brasil, podem enviar para a gente, né, que a gente cuida deles, tá bom? Merci beaucoup, merci, obrigada por escutar até agora. Deixa eu parar aqui a minha apresentação. Ops, acho que já foi, né? Acho que a Laura já... Muito obrigada, Letícia. Obrigada a vocês. Obrigada. Acho que tá... Boa tarde. Agora vou deixar a palavra a Josefine para o DELF. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Josefine, eu sou assessora de projetos para o francês aqui em Brasília. E então é isso, como a Letícia falou, não podemos falar de mobilidade sem falar de certificações de francês, porque mesmo que não seja um plano a curto prazo de realizar uma mobilidade, vai precisar de um certo planejamento e é recomendado atestar o nível de francês. Os exames de proficiência para o idioma francês são desenvolvidos pelo Ministério da Educação Nacional francês, reconhecidos internacionalmente, e eles constituem um reconhecimento pedagógico dos conhecimentos adquiridos que reforça os 4 domínios das competências linguísticas que conhecemos: compreensão oral, compreensão escrita, produção oral e produção escrita. Certificando um determinado nível de francês, pois as certificações, elas são baseadas no quadro europeu comum de referência para línguas e elas permitem formalizar. Primeiro, elas permitem formalizar a aprendizagem, oferecendo uma coerência, uma progressão pedagógica no ensino-aprendizagem dessa língua, por meio de uma avaliação reconhecida internacionalmente. E, como a Letícia falou também, permite potencializar as oportunidades, deixando, por exemplo, a instituição escolar mais qualitativa e diferenciada, tornando os currículos dos estudantes, tanto quanto dos professores também, mais competitivo em relação, por exemplo, facilitando o acesso a uma mobilidade acadêmica no circuito do ensino superior em um país francófono, ou ajudando que seja os estudantes, que seja os professores também, a conseguir bolsas de estudos. O mais recomendado no âmbito do programa France Escola seria o exame do DELF, que permite conseguir o DELF. O DELF é o Diploma de Estudos em Língua Francesa. Por que ele é o mais apropriado? Porque ele oferece opções que se adaptam perfeitamente ao nível e às necessidades de cada público. Vale ressaltar também que eles são válidos para a vida toda, eles têm uma excelente taxa de sucesso. Então, por que eles estão adaptados às necessidades de cada público? Por exemplo, existe o DELF Prime, chamado de DELF Prime, diploma primário, para as crianças de 7 a 11 anos. Ele é apropriado a esse público porque é um exame lúdico, com temas adaptados à idade da criança, com temas relativos à família, a lazer, à escola. E também esse diploma tem uma validade ilimitada. O segundo tipo de público identificado é o público vamos chamar de júnior, ou escolar, né? Identificado é o diploma júnior escolar para justamente adolescentes, da faixa de 12 aos 18 anos.
Também ele tem uma excelente taxa de sucesso. E este exame, ele é muito interessante porque o conteúdo, ele é adaptado a este público também, com esses temas relativos à família, lazer, escolas, e permite também o acesso às universidades francesas do nível B2 para cima. Então, no âmbito do programa França Escola, a embaixada e os consulados da França no Brasil, eles apoiam as instituições escolares parceiras em poder aplicar essas provas na própria instituição e apoiamos também a capacitação dos professores nesse tipo de avaliação. Então, para incentivar essa cooperação, é possível beneficiar de uma tarifa preferencial para os candidatos de escolas públicas ou privadas no âmbito de uma convenção assinada entre a embaixada, a instituição escolar e, sobretudo, em estreita colaboração com as alianças francesas do Brasil. Para maiores informações, eu convido vocês, maiores informações sobre esse convênio de provas escolares, convido vocês a entrar em contato com esse e-mail, certification.brasil@gmail.com. Muito obrigada, Josefina. Obrigada e tudo. Muito obrigada pela atenção. Eu estou à disposição nesse e-mail para as questões relativas às certificações oficiais de francês. Então, agora vou dar a palavra a Serge Borg para falar do CEDIFRAL e das formações. Oui, vous m'entendez? Então, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Serge Borg, adido para a cooperação linguística e educativa aqui no Rio de Janeiro. Então, como parte do trabalho de cooperação educativa realizada pela Embaixada da França no Brasil, também estamos trabalhando com a Federação Brasileira de Professores de Francês para sediar este ano o 23º Congresso Latino-Americano de Professores de Francês, denominado CEDIFRAL, o nome histórico, o acrônimo é Sessões de Docentes e Investigadores del Francês Língua Estrangeira, e também o primeiro Congresso Pan-Americano com a participação dos Estados Unidos e do Canadá, de professores de francês, do dia 20 a 24 de novembro de 2023, em Brasília. As comissões para a América Latina e o Caribe, COPALC, e para a América do Norte, CAN, da Federação Internacional de Professores de Francês, se reúnem pela primeira vez na promoção de 2 encontros internacionais, como acabei de falar, a 23ª edição da CEDIFRAL e a primeira edição do Congresso Pan-Americano de Professores de Francês. Devemos lembrar que o francês nas Américas é ensinado por milhões de estudantes e profissionais que ensinam em escolas e instituições pós-secundárias, nas Alliances Françaises, em centros de idiomas, em contextos educacionais, ensino público ou privado. É uma língua que está constantemente reinventando seus métodos de ensino, daí o interesse deste congresso que ocorre cada 4 anos. O francês, nas diferentes regiões das Américas, é de grande intensidade e de troca entre uma língua e um país do continente, impulsionado pela história, mas também por professores de francês em todos os contextos de ensino, escolas, faculdades, universidades, empresas, organizações de pesquisa e instituições federais e estaduais.
A cidade de Brasília, perto do Equador, tem uma relação muito próxima com o Sol e sugere o título deste congresso, Francês, uma língua solar. Uma língua que acolhe e aquece as Américas porque passa da francofonia à francofilia generosa, da língua materna à língua estrangeira, da segunda língua à língua de imersão, da língua das minorias à língua dos imigrantes. Os eixos temáticos debaterão questões relativas ao ensino, à língua francesa como língua profissional e à pesquisa em didática, tradução, políticas linguísticas e educativa e literatura de língua francesa. Haverá, assim, dois grandes grupos para as variações temáticas. O primeiro são os campos da língua, didática da língua, culturas, pedagogia e ensino-aprendizagem do francês, literatura e linguística da e na língua francesa, tradução, políticas linguísticas e científicas também. E o segundo são as práticas sociais da linguagem. Linguagem do emprego e do trabalho, linguagem da mobilidade, fronteiras, limiares, migrações, desporto, linguagem da juventude, dos estudos, dos mídias, das redes e linguagem da defesa do ambiente. Os trabalhos científicos serão apresentados na forma de conferências plenárias, semiplenárias, painéis ou mesas redondas, simpósios de grupo de investigação. Comunicação orais livres, através de posters. A chamada de trabalho será publicada em breve. Então, esta 23ª CEDIFRAL e esta primeira edição do Congresso Pan-Americano de Professores de Francês, além das atividades educativas e políticas, visam também apoiar milhares de professores de francês. Todos esses professores, homens e mulheres, todas as opiniões políticas e crenças religiosas combinadas e com padrões de vida muito diferentes, escolheram ensinar a língua francesa em toda a diversidade de sua situação do ensino. Esses pedagogos levam assim pelas Américas e pelo mundo a mensagem de diálogo, tolerância e diversidade da francofonia, que é um imperativo apoiar e promover. Acaba assim a minha apresentação do Congresso Latino-Americano dos Professores de Francês. Agora, eu vou falar da formação dos professores de francês, né, na continuidade do Congresso. Então, como já falamos, a Embaixada e os consulados franceses no Brasil apoiam a educação continuada de professores por meio de programas de bolsas dedicadas, sejam estágios educacionais de curta duração em instituições francesas, por exemplo, o Centro de Linguística Aplicada em Besançon, o Cavilam em Vichy, France Education International e também Câmara de Comércio e Indústria em Paris, mas também a participação em universidades de verão no Brasil ou em países vizinhos, ou treinamento presenciais e ou à distância, oferecido em diferentes cidades do Brasil, com colaboradores especializados, tipo TV5 Monde, para o ensino bilíngue, etc. E são mais de 500 professores de francês que se beneficiam desse apoio, permitindo-lhes fortalecer suas habilidades pedagógicas e descobrir métodos inovadores adaptados aos seus públicos. Em 2022, cerca de 60 deles fizeram treinamento na França. A Embaixada da França também oferece formação para professores de disciplinas não linguísticas em francês. Quer dizer que para escolas que desejam ir além das aulas de francês e estabelecer um verdadeiro ensino bilíngue e obtenção, por exemplo, do label France Education, a formação de professores de disciplinas não linguísticas em francês é essencial.
Como parte do programa França Escola, a Embaixada e os Consulados da França no Brasil oferecem aos estabelecimentos parceiros o devido suporte, tanto no fortalecimento de competências linguísticas, quanto nas práticas de sala de aula, estágio de observação e outras coisas também. As DNL, como costumamos chamar, atualmente ensinadas nas escolas bilíngues brasileiras, são matemática, ciências naturais, educação física e esportes, artes visuais, história, geografia. Para concluir, a Embaixada da França também oferece apoio mais amplos de engenharia pedagógica, apoio na elaboração de currículos e benchmark, intercâmbios dos conhecimentos mais recentes e de técnica pedagogias mais eficientes no ensino do francês. Missões de especialista reconhecida. A Embaixada da França está à disposição das instituições parceiras do programa France Education, France Escola. Então, junte-se a nós rapidamente. Obrigado pela atenção. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite. À très bientôt. Muito obrigada, Sérgio, pela apresentação das informações. Vou continuar com o último tema. São os recursos pedagógicos do Instituto Francês Paris. Então, os professores podem utilizar esses recursos pedagógicos nas aulas. Por exemplo, IFPRO Brasil é uma rede social dos profissionais da educação francófona no Brasil. A CultureTech é uma biblioteca digital que permite às instituições parceiras ter acesso ilimitado a milhares de recursos, impressa, música, vídeos, recursos didáticos, etc. Também podem ver a playlist de canções em francês, Alors on chante. Cada mês, 2 novas canções e 2 novas folhas educativas são adicionadas à seleção. E IF Cinema mais Thomas já apresentou a plataforma. Então, já terminamos a apresentação de France Escola. Podem fazer perguntas agora. Obrigada pela atenção. Aqui tem um e-mail de contato. Se vocês querem perguntar mais coisas. Agora podem ativar as câmeras e microfones para perguntar. Obrigada. Bonjour. Bonjour. Eu me chamo Fernanda, eu sou diretora do Colégio Estadual Piauí, e eu gostaria de saber a respeito da formação dos professores junto à embaixada, como que funciona, no caso é a SEDUC que solicita essa formação, como que funciona isso? Fernanda, trabalhamos em parceria com a Federação Brasileira dos Professores de Francês. E, através deles, através da federação, oferecemos ofertas de formação. Das formações que Sérgio citou agora, as ofertas elas passam através do canal da federação. Então, eu
recomendo para você ficar dentro das notícias de entrar em contato com a associação, mas eu acredito que não tem no Piauí, mas na associação com qual você teria mais afinidades, onde tem outros profissionais, talvez que vocês conhecem, assim, a associação mais perto de você, para ficar sabendo dessas ofertas. E a maioria são através de candidaturas, editais. Merci. Também vou completar, Fernanda. Você pode também construir programas específicos de treinamento com as secretárias de educação, uma vez que temos um acordo France Escola assinado. E isso para apoiar, por exemplo, a reafirmação do francês como idioma de ensinança dentro do Estado. Nesse caso, são programas específicos que vamos organizando juntos, o Secretariado da Educação com a Embaixada da França. Obrigada. Merci. D'autres questions? Sim? Outras perguntas? Oui, bonjour tout le monde, c'est Luciana, vous m'entendez? Ben, merci beaucoup pour toutes ces présentations très objectives, pleines d'informations. Ça nous donne vraiment beaucoup de motivation pour démarrer notre année scolaire et universitaire. Donc, merci beaucoup. J'aurais voulu savoir, je pense que c'est Serge qui a présenté, par rapport au CEDIFRAL, est-ce qu'on a déjà une idée du calendrier pour ceux et celles qui veulent proposer des travaux, des communications? On a une idée à peu près, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Oui, je parle sous l'autorité d'Hélène, qui est directement en contact avec le comité scientifique, mais à Brasilia. C'est imminent, hein, c'est imminent. On va vous donner donc l'appel à communication dans lequel figurera aussi toutes les étapes selon la traditionnelle méthodologie du colloque. Mais restez attentifs, vai sair daqui a pouco. Desculpe, falei francês, mas a chamada vai aparecer brevemente. Obrigado. Ótimo, vamos nos preparar então. Muito obrigada. Rien à ajouter, les axes et les sous-axes devraient sortir entre la semaine prochaine et la semaine suivante. Voilà. C'est parfait, merci Hélène. Merci Luciano. Peut-être pour les jeunes professeurs de français, il y aura une journée de formation spécifique pour eux en début de programmation de CEDIFRAL. Ce sera une innovation. Em relação o que eu vejo mais falar em termos de governo do Estado, na estrutura administrativa brasileira. Em relação aos municípios a quem concerne especificamente o ensino fundamental, por exemplo, só nós poderemos... Eu sou professor de francês da Prefeitura de Fortaleza, sou efetivo. A pergunta em relação a esse programa, o contato terá de ser efetivado por meio da Secretaria de Educação do município de Fortaleza, ou porque a instituição onde eu trabalho, ela é da administração indireta. São questões bem peculiares. E nós ensinamos a língua francesa lá, mas é para um público bem heterogêneo. Mas dentro do IMPA, onde eu trabalho, existem também projetos em que se atendem crianças e adolescentes. Aí, como é que ficaria esse contato? Somente por meio da Secretaria de Educação ou teríamos outras portas de acesso? Posso responder. Acho que, no caso do Fortaleza, estamos por assinar uma convenção France Escola
como o estado do Ceará, e estamos iniciando um processo de cooperação mais estreita. Acho que o que seria bom é contactar-se com nós, como a Embaixada da França, mediante o Consulado da França em Recife. Não sei se Adrien está aqui, sim, não? Adrien? Para perguntas pedagógicas precisas. Se você quer fazer parte do projeto Francês Colab, ou etc. Sim? Mas sempre também o contacto do Secretariado da Educação, porque o secretariado, acho que é melhor, é preferível que o Secretariado da Educação saiba como o programa Francês Escolar se está desenvolvendo, sim? Ok, obrigado. E desculpe, e por completar o que falou Helene, bom dia, sou Adrien Puixot, adido de Cooperação Linguística aqui em Recife. O que eu entendi, senhor Marino, é que você trabalha na área da educação fundamental. Então, a porta, falando de secretaria, será a Secretaria Municipal de Fortaleza. E a outra porta seria de entrar em contato com o meu, eu vou anotar minha adresse e-mail, para também falar mais, com mais detalhes da sua situação e dos projetos que a gente pode construir juntos. Meu nome é Venise, eu sou professora do CAP João 23, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu queria agradecer todo esse movimento. Eu queria fazer uma colocação pessoal enquanto trabalhadora dessa escola. Nós somos 3 professores de francês e praticamente apenas a gente fala francês. Então, para a gente fazer para se engajar no processo, no projeto do Francês Escolar, fica complicado. E eu fiz um projeto, apresentei para o consulado de Belo Horizonte, para o Vincent, e os meus alunos estão muito interessados, mas a gente não conseguiu ir adiante. E eu acho que esse momento é um momento importante, apesar de não fazer parte da pauta, porque tem representantes de todo o Brasil e também da França. O projeto, basicamente, é uma troca de cartas entre os alunos, cartas mesmo, não é e-mail, não é mensagem, não é texto, são cartas de correio. E aí eu gostaria de colocar disponível o meu e-mail, caso alguém se interesse, e os alunos são de 11 até o ensino médio. Na verdade, o foco, a princípio, é o ensino médio, que ele já tem um francês um pouquinho mais desenvolvido, tá bem? Então, eu agradeço a oportunidade de poder falar e eu estou aberta para os colegas que queiram, porque os nossos alunos aqui estão bastante interessados nisso, em trocar correspondências em francês. E talvez até na questão, no âmbito de escolas francesas também quererem participar disso, isso ia ficar bastante interessante. É isso, muito obrigada. Muito obrigada pelo projeto. Acho que você pode também propor este projeto através da rede IFPROF Brasil, né? IFPROF Brasil, porque vai ser mais fácil contactar-se com os outros professores de francês do país. Eu vou buscar saber como é que eu faço isso, mas agora todo mundo sabendo também, né? Já pode pensar. Vou deixar o meu e-mail aqui. Muito obrigada, gente. Então, vamos encerrar o webinário. Será disponibilizado no canal YouTube IFPROF Brasil. O catálogo Francês Escola será enviado para aqueles que deram seu endereço de e-mail no formulário de inscrição do webinário. Também será disponibilizado na rede social IFPROF Brasil.
Então, muito obrigada pela atenção e até logo.